E em seguida nós vamos entrar aqui na ministração da palavra do Senhor. Está escrito assim, 10 e 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Eita maravilha! Meus irmãos, esse capítulo aqui é um capítulo que a gente tem dificuldade de conseguir falar ele todo em uma só ministração. Na verdade, tem versículos aqui que só o versículo você distribuiria numa ministração, que é o exemplo do versículo 13. Eu vou ler para os irmãos aqui o versículo 13. Diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, versículo 13, perceba que tem várias frases aí que você pode pegar e trazer uma ministração baseada só no versículo 13. E aí, eu dividi esse capítulo, o capítulo 3, em 3 pontos. O primeiro ponto está do versículo 1 ao versículo 13, que fala sobre ensinamentos, utilizando a história de Israel. Então, você vai ver que o apóstolo Paulo vai trazer vários ensinamentos. E ele utiliza o que, pastor? A história de Israel. Que eu quero que você grave isso aqui, É melhor aprender com o erro dos outros. Não é verdade, irmãos? É melhor errar ou aprender com o erro dos outros, irmãos? Se for para aprender, é melhor aprender com o erro dos outros. Sim, porque tem, irmãos, a vida nos ensina muitas coisas, né? Eu saí de casa com 19 anos de idade, quando nós nos casamos, com essa senhora aí que era uma jovem no tempo, e a vida foi me ensinar. Logo que eu saí de casa, fui morar em outro estado, irmãos. Era só eu e ela e eu. Então a gente errou muito, claro que erramos. Tem gente que fala assim, eu faria tudo do mesmo jeito. Rapaz, eu não tenho uma petulância de falar isso não. Porque é natural o ser humano errar. Entendeu? É natural o ser humano errar na caminhada. Então, a Bíblia Sagrada nos mostra aqui ensinamentos a partir da história de Israel. E é como se Paulo estivesse dizendo assim, na verdade, não é como se Paulo estivesse dizendo, não. Ele está falando isso no versículo 11. Eu vou ler de novo o versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras que estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, está tudo isso aí já escrito para que nós viéssemos observar, estamos sendo avisados, porque para nós o fim dos séculos está chegando. Então o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando sim, que olhe lá para a igreja, observe o que eles enfrentaram, e não vamos cometer os mesmos erros não. É isso que Paulo está dizendo. Do versículo 14 ao 22, ele ensina sobre a questão dos problemas da idolatria. Ok? A partir do versículo 23 ao 33, que é o final do capítulo, o apóstolo fala sobre os limites da liberdade cristã. Na verdade, para quem está atento, vai lembrar que Paulo ensina sobre liberdade cristã no capítulo 8, capítulo 9 e agora no final do capítulo 10. Um tema extremamente importante, o apóstolo Paulo está ensinando massivamente para a igreja em Corinto sobre liberdade cristã, e nós já massificamos bem esse assunto. Hoje nós não vamos tratar mais uma vez sobre esse assunto que nós já tratamos bastante nas últimas 2 semanas aí, certo? Mas vamos lá, vamos então aprender com os feitos de Deus lá para o povo de Israel. Porque a primeira parte, a parte que fala sobre os ensinamentos com a história de Israel. Primeiro está no versículo 1. Vamos lá, devagar, com calma, para que nós possamos absorver bem aí tudo que Deus usou o apóstolo Paulo para falar para a igreja em Corinto. E agora Deus está aqui nos dando esses ensinamentos para que nós possamos aprender ainda mais. Primeiro ensinamento, olha lá, os irmãos, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar,
com respeito a Moisés. Verso 3. Todos eles comeram um só maná, ou um só manjar espiritual. Versículo 4. Beberam a mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Versículo 5. Entretanto, e aqui que o negócio aperta, viu? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmãos, na verdade, quem saiu do Egito e entrou na terra prometida foram quantos, irmãos? Quantos? Alguém lembra? 2. Saiu uma multidão. Entraram 2 na terra prometida. E aqui o apóstolo Paulo usa esses primeiros 4 versículos para lembrar os irmãos em Corinto o que havia acontecido com aquele povo. Aquele povo viu o mar vermelho sendo aberto. Aquele povo recebeu o maná do céu. Aquele povo, eles viram a água jorrar das rochas. Deus cuidando deles constantemente. Aquele povo foram alimentados. A Bíblia Sagrada nos mostra que durante o dia tinha uma coluna de nuvem, durante a noite tinha uma coluna de fogo. Era Deus guiando, sustentando, protegendo e abençoando aquele povo. Meus amados irmãos, eu confesso que as primeiras vezes que eu li a trajetória do povo saindo do Egito e caminhando, peregrinando pelo deserto, eu fiquei assim meio escandalizado. Como, pastor? Eu ficava pensando, como é que pode um povo desse ser tão abençoado e ainda assim murmura? E ainda assim se levanta contra Deus. Se levantaram contra a liderança, no caso aqui era Moisés. Então o povo foi muito abençoado e mesmo assim se afastavam de Deus, reclamavam, murmuravam, não estavam contentes. Imagina aí, o povo via o mar vermelho se abrindo, passava no meio do mar, os inimigos vinham tentando passar também e eram todos destruídos. Mas aí depois, lá na frente, o povo começava a lembrar dos pepinos, do alimento que tinha lá no Egito. Ficavam lembrando da vida deles lá atrás, dizendo, olha, aqui nós vivemos milagre, mas lá no Egito nós estávamos melhor. Oh, Jesus! E eu ficava pensando nisso, falei, meu Deus, como é que um povo pode murmurar tanto e reclamar tanto? É tanto que aqui você vai ver que Paulo também vai tratar sobre murmuração de forma bem específica e nós vamos chegar já lá. Quando eu li Juízes a primeira vez, eu lembro muito bem, eu também fiquei atribulado com aquele povo. Porque era assim, ó, Deus levantava um juiz, usava o juiz e o povo vinha para a presença de Deus. Só que passavam-se os anos, o juiz morria. E o povo fazia o quê? Se afastava de Deus. Aí Deus levantava outro juiz, usava o juiz e o povo vinha para a presença de Deus. O juiz morria e o povo se afastava de Deus. Aí Deus levantava outro juiz e a história se repetiu várias vezes. E eu falei, meu Deus do céu, que povo ingrato, que povo ruim. Mas aí a gente começa a parar para meditar e olhar para os dias de hoje. Nos dias de hoje, o povo é ou não é abençoado por Deus, irmãos? Nós somos abençoados por Deus. Nos dias de hoje, Deus nos protege, Deus nos sustenta, Deus nos alimenta e ainda assim tem gente que reclama, tem gente que murmura, tem gente que se afasta de Deus. Tem ou não tem? Tem. Então a história continua se repetindo. Só mudou o quê, pastor? Só mudaram os personagens. Só mudou o tempo, o século. Mas a história continua se repetindo. E que Jesus guarde cada um de nós, para que essa história não se repita conosco. Que nós possamos ser gratos a Deus. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, verdadeiros filhos, verdadeiros servos, amantes da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu posso ouvir um amém? Porque aqui, observe, versículo 5, que Paulo primeiro relata, nos 4 primeiros versículos, o que foi que Deus fez para o povo. Aí chega no versículo 5, ele diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles.
Por quê, pastor? Porque no meio do caminho o povo fez muita coisa que desagradou a Deus. Nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu, o que foi que eles fizeram que desagradava ao nosso bondoso Deus. Então vamos lá. Por que que eles desagradaram a Deus? Logo, você até pode pegar aí, como tema de uma palavra. O que eu preciso fazer para não desagradar a Deus? Ok? Vamos lá, versículo 6. Primeiro, eu tenho que ter cuidado com a cobiça. Olha lá o que o versículo 6 diz. Diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles também cobiçaram. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, primeiro, ele diz o que Deus fez na vida do povo, versículo 1 ao versículo 4. Chega no versículo 5, ele diz assim, só que esse povo aí, eles não agradaram a Deus. Ele diz, entretanto, Deus não ficou satisfeito com eles. E aí ele começa a elencar, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, ele começa a elencar os motivos pelo qual Deus não ficou satisfeito com eles. E o primeiro motivo está aqui, por conta da cobiça. Percebam, meus amados irmãos, que Paulo, ele está exatamente dizendo isso, olhem para o que Deus fez na vida daquele povo lá, e não façam o que eles fizeram. Porque Deus também, ele tem nos protegido. Deus também tem nos abençoado. Deus tem nos sustentado. Deus tem nos guiado. Ô glória! Quer ver, lá no Antigo Testamento era a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Não era assim? E ali era a forma que Deus dizia assim, vai por aqui que vai dar certo. Vai nesse caminho que é aqui onde eu quero que você esteja. Hoje nós não temos mais uma coluna de nuvem durante o dia e nem uma coluna de fogo durante a noite. Só que nós temos algo melhor. E pastor? É. E o que é que nós temos? Nós temos hoje o Espírito Santo de Deus, ó glória, que habita dentro de nós, aleluia. E Ele nos guia e diz, meu filho, vai por aqui que vai dar certo. Minha filha, por aqui não, porque por aí não funciona. Então siga a orientação de Deus. Porque Deus todo dia está nos guiando. Então aqui, nós devemos ter o cuidado para não cobiçar as coisas más, conforme o apóstolo Paulo está falando para os irmãos em Corinto. Tiago também trata sobre isso, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, irmãos, cuidado para não desejar aquilo que não é seu, cuidado para não cobiçar aquilo que não lhe pertence, aquilo que vai desagradar a presença de Deus. Eu trouxe aqui, inclusive, algumas características da cobiça para os irmãos. Primeira, ela é interna, ela nasce no coração. Porque aquilo que é externo é até mais visto, né? É até mais fácil de ser observado. Então, não dá nem muito para esconder, mas a cobiça, infelizmente, dá para esconder por muito tempo. Não a vida toda, mas por muito tempo. E se nós não tivermos cuidado, nós iremos cometer o erro que o povo de Deus, peregrinando pelo deserto, eles cometeram. O que mais, pastor? A cobiça ela é enganosa. Promete satisfação, mas gera frustração. Então a cobiça ela é enganosa. Ela gera, na verdade, frustração e não satisfação. Por quê, pastor? Porque, na verdade, o cobiçoso ele nunca está satisfeito. Se ele deseja algo que é seu e consegue, aí depois ele vai desejar algo de um outro e de outro. E nunca vai estar satisfeito o suficiente. Portanto, que Deus nos guarde da cobiça. A cobiça, ela é idolatria. Coloca o objeto do desejo acima de Deus.
Você deixa os princípios de lado e você passa a desejar tanto que você deixa os princípios cristãos de lado. Então, que Deus nos guarde da cobiça. E, em quarto lugar, eu coloquei que ela é destrutiva. E pastor, ela é destrutiva porque ela pode levar a outros pecados. Ela pode levar à mentira, ao adultério, ao roubo e outras coisas mais. Então, a cobiça ela é destrutiva. Diga assim, ó, Senhor, nos guarda da cobiça em nome de Jesus. É importante nós pedirmos isso a Deus, para que o Senhor Jesus venha nos guardar da cobiça. Eu trouxe alguns exemplos bíblicos aí. Por exemplo, Eva cobiçou o fruto proibido e até hoje, né? Só por cobiçar o fruto proibido. Acã cobiçou bens de Jericó e trouxe juízo sobre todo Israel. Davi cobiçou a mulher de Urias, cometendo adultério e também homicídio. Então, a cobiça ela é destruidora. E o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja em Corinto que nós devemos nos guardar, nos proteger em relação à cobiça. Ele diz, ora, estas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas más. Não cobice coisas más. Que Jesus nos guarde em nome do Senhor. O versículo de número 7, o apóstolo fala sobre idolatria, irmãos. Idolatria, está aí, ó, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Os irmãos sabem muito bem que em determinado momento, quando Moisés estava em cima do monte adorando, o povo lá embaixo começou a fazer o quê? Eles começaram a fabricar, construir um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. E aquela adoração, entre aspas aqui, ela parecia de longe até um movimento pentecostal. Imagina só, quando Moisés vem de longe, lá vem Moisés de longe, aí vê o povo lá pulando, arrodeando lá o bezerro de ouro. Talvez até Moisés pensou assim, ó, rapaz, o povo está lá adorando, porque nem tudo que parece irmãos. E pastor, nem tudo que parece Às vezes, existe um movimento assim que você olha de longe, pensa que é um negócio de Deus. Aí quando você se aproxima, não tem caráter, não tem valores, não tem princípio, não tem conformidade com a palavra de Deus. Nós somos pentecostais e nós cremos veementemente no poder soberano de Deus para usar os seus servos, para usar os seus filhos. Nós cremos veementemente nisso, irmãos. Deus é um Deus que ainda fala, Deus é um Deus que interpreta, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que faz, que tem, que pode. Só que, às vezes, quem olha de longe, às vezes pode ter uma interpretação errada do que está acontecendo de verdade. E Moisés, quando se aproximou, viu aquela catástrofe que estava acontecendo espiritualmente com o povo, adorando a outro Deus. Que Deus nos guarde, nos proteja da idolatria. Eu já falei aqui neste púlpito que idolatria não é somente para pessoas, ou melhor, que idolatria não é somente para objetos, para imagens, mas idolatria também pode ser para coisas, para pessoas, e nós temos que ter o cuidado. Cuidado de quê, pastor? Para não estar idolatrando alguém que tem um talento, alguém que tem um dom. Se Deus deu para ele, amém, glória a Deus por isso. Se Deus usa ela, amém, glória a Deus por isso. Mas que Deus nos guarde da idolatria. Irmãos, a adoração é somente para o Senhor. Louvor é só para Ele, glória é só para Ele, só para Ele, só para Deus, aleluia! Oh, glória! Um pastor chegou lá onde eu trabalho, lá na sala, na CIADEP, e estava um grupo de irmãos lá, e aí ele começou a falar sobre a festa na igreja que ele pastoreia. E a festa foi uma bênção. Eu sentadinho, trabalhando estava e continuei mexendo nas minhas coisas.
E aí eles ficam conversando ali. Eu nem gosto muito que fique conversando lá, porque perde a concentração. Eu mexo com números. Mas ele estava conversando e eu educadamente fiquei deixando eles conversar. E ele falando que a festa foi uma bênção. E Jesus batizou tantas pessoas com o Espírito Santo. E Jesus curou fulano. E contando as bênçãos, né? Aí, irmãos, a pergunta que eu tinha quase certeza que viria. Qual foi, pastor? Quem era o pregador? Foi mesmo, irmão? Quem era o pregador? Ora, o pastor estava indo até bem. O pastor. Ele estava contando o que Deus tinha feito. Deus curou, Deus batizou, Deus. Mas o irmão queria saber quem era o pregador. Porque o mal de muita gente é querer dar o crédito que é de Deus para o homem. Irmãos, é de Deus, quem fez foi Deus. Nós somos só instrumentos. Só instrumento, irmãos. Só ferramenta. Só ferramenta. Irmãos, a enxada. Vou perguntar aqui para o nosso irmão presbítero José Alves, que o cidadão foram 18 sacos de cimento, meu amigo. Não é moleza não, viu? 18 sacos de cimento. Ele não estava sozinho não, viu? Mas ele estava lá pegado. Mas a enxada na mão de um homem desse aqui, ó, que é duro, faz alguma coisa, mexe prepara algum concreto sozinho, irmãos? Prepara? Não prepara. Não adianta. Você pode colocar a melhor enxada que tiver, a melhor pá que tiver. Eu estou falando de ferramentas. Ferramenta nenhuma faz alguma coisa se não tiver, quem vai operar através dela. Ah, pastor, tem a bitoneira. Eu sei, irmãos, mas a bitoneira também precisa de alguém para colocar a areia lá dentro, o cimento lá dentro, o seixo lá dentro. Se não tiver, a bitoneira não vai fazer o concreto. Estou dizendo para você que quem faz é Deus, ô glória. Quem opera é Deus, ó glória. E nós, pastor, meu irmão, o homem é só a ferramenta. Mas ferramenta não é nada se não tiver o Deus poderoso para operar. Então a glória é dele, o louvor é dele, tudo é ele, aleluia. Deus é grande, irmãos. Deus é grande, Deus é bom. Deus é poderoso, maravilhoso, glória a Jesus. Existem, na verdade, vários versículos na palavra de Deus que tratam sobre idolatria. Eu coloquei apenas 3 aí, mas na verdade tem várias passagens bíblicas que tratam sobre a idolatria e que Deus nos guarde, que nós possamos ser homens e mulheres que sirvam e adorem e honrem a Deus. A glória é para Deus, a adoração é para Deus e somente para Deus. Diga amém. Aleluia. Versículo 8. Apressar para a gente chegar. Verso 8. O apóstolo fala sobre prostituição e sobre imoralidade. Ele diz assim, não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram em um só dia 23 mil. Irmãos, de fato, Deus, parece duro, né? Mas vou falar do jeito que é. Deus matou. E foi, pastor? Foi. Deus matou por conta da atitude do povo. Deus estava totalmente contrariado. Foi. Fulminou, a palavra que eu usou aqui foi até mais apropriada, mais enfática. Eu ia usar outro termo, mas Deus fulminou, Deus matou. Por quê, pastor? Desobediência, idolatria, imoralidade. Que nós possamos nos guardar, irmãos. Guardemos-nos. Aí ele trata sobre a prostituição, sobre a imoralidade, que nós possamos nos guardar desses males. Que o Espírito Santo de Deus esteja tão ardendo na nossa alma, na nossa vida, que o ser humano, sim, ele é tentado para coisas ruins, mas que você venha vencer
em nome de Jesus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está aí na tua alma, na tua vida. Oh, glória! Eu vou já falar um pouquinho sobre tentação e provação, que está no versículo 13. Mas antes, eu acho que eu falei aqui, foi num domingo. Então vou falar aqui na quarta. Existem coisas que ficam marcadas aqui na nossa cabeça. E eu lembro, eu ainda novo convertido, quando eu entrei dentro do ônibus, e assim, o novo convertido, ele conhece assim, um pouquinho as pessoas, né? As pessoas que não conhecem muito ele. Mas eu entrei dentro do ônibus e entrou um cidadão. Era um obreiro da igreja que eu havia aceitado Jesus há pouco tempo. Líder de jovens. Aí ele fez assim, ó. Entrou uma moça assim com uma vestimenta um pouco decotada. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás. Não tem nenhum crente aqui não. Não tem ninguém que me conhece aqui não. Aí o cidadão começou a olhar para aquela moça. Eu contei isso aqui, não sei se foi em quarta ou foi no culto de domingo. Se vocês não lembram, foi no culto de domingo, né? Pronto. E ele começou a olhar para aquela moça. E aquela cena gravou aqui a minha mente. Até hoje eu tenho isso gravado na minha mente. Porque, infelizmente, não é que ele tenha esquecido, mas foi falta de vigilância, falta de muita coisa, de vergonha na cara. O que aconteceu, pastor? É que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém ali olhando, irmãos. Não tinha ninguém, só que ele esqueceu que tem um poderoso, oh glória, que tem os olhos como chama de fogo, oh glória, que ele é onipresente, está em todos os lugares, oh glória. Esse é o nosso Deus, que nós servimos, que nós amamos, que nós adoramos e que quer o melhor de cada um de nós. Então que nós possamos ter prudência, vigilância, em nome de Jesus. Versículo 9. Por o Senhor à prova. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Irmãos, deixa eu usar aqui um termo aqui no nosso contexto. Como assim, pastor? Pôr o Senhor à prova. Quem nós somos para dizer o que Deus tem que fazer? Quem somos nós? Lembra quando Deus estava tratando com Jó? Jó, onde é que tu estava, Jó? Quando eu fiz tudo isso aí, onde é que tu estava? O céu, o mar, as estrelas, a terra, tudo que é. Onde é que você estava, Jó? Então quem somos nós, irmãos? Para determinar o que Deus tem que fazer. Cuidado, crente, na sua oração. Porque tem gente que, se não tiver cuidado e instrução bíblica, ele vai querer determinar para Deus. Deus, eu determino que o Senhor faça isso. E o crente, ele vai pedir a Deus em nome de Jesus. E pastor, é assim que a Bíblia ensina. Não é assim que a oração ensina? O cristão vai pedir a Deus em nome de Jesus. Determinar é um ato de quem está acima. Então quem determina é Deus. E eu obedeço. Eu não tenho poder para determinar para Deus. Então que nós possamos orar e pedir a Deus, clamar e pedir a Deus, chorar e pedir para Deus. Mas cuidado para não querer colocar Deus na parede. Deus, o Senhor tem que fazer porque... Calma, irmãos. Pede para Deus. Mateus capítulo 8, o homem que era leproso, ele chega onde Jesus estava e ele fala assim, ó, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aqui ele está ensinando muita coisa, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Oh, glória. Só que antes, tem um detalhe. Antes ele adorou, depois você lê lá, os primeiros versículos do capítulo 8 de Mateus. Antes ele adorou ao Senhor. Aí depois é que ele foi falar, Senhor,
se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ou seja, ele está dizendo assim, que se Deus curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Não tem até a música que canta? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Não adore pelo que ele faz, mas adoramos pelo que ele é, pelo que ele já fez. O que Jesus já fez por cada um de nós é o suficiente para nós passar o resto da vida adorando a ele, adorando ao nome dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Murmuração. Oh, Jesus, tem misericórdia. Se tem um povo que murmurou, foi o povo de Israel peregrinando ali no deserto, irmãos. Olha o que o texto diz. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Irmãos, eu sei que diante da prova, dá uma vontadezinha de murmurar, eu sei, irmãos. Mas não murmura não, pelo amor de Deus. Eu sei que dá vontade de murmurar, porque você não queria que fosse assim. Você queria que fosse de outro jeito, de outra forma. A vontade que dá, eu sei, é de murmurar, é de reclamar. Mas olhe para a Bíblia Sagrada, o que aconteceu com o povo que saiu do Egito com a promessa de receber a terra prometida. Meus amados, Deus entregou a terra prometida para o seu povo, mas quem murmurou não entrou. Deus cumpriu a promessa, mas quem murmurou não adquiriu a promessa. E se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer assim, eu quero a promessa na minha vida, que ela se cumpra. Só que às vezes, se não vigiar, você se pega murmurando. Então cuidado com a murmuração. Tem gente que enfrenta problemas maiores do que você. Você está aí, na casa do Pai. Você está aí, servindo a Deus. Alguns trabalharam hoje, foram para o colégio, para a faculdade, estão aqui hoje na casa do Pai, adorando, servindo, louvando, buscando. Coisa boa, irmãos. Não murmura não. Agradeça pelo que Deus já te deu. Agradeça pelo que você tem. Agradeça pelo que você é. Agradeça a Deus. Oh, glória. Vamos lá. Murmurar é negar a providência de Deus. O povo murmurava, então ele estava negando o maná que Deus tinha mandado, a água que descia da rocha. Estava negando o mar vermelho que se abria. Estava negando tudo isso. Murmurar, número 2. Não nos distingue dos ímpios. Os ímpios são assim. São murmuradores. Número 3. Murmuração é contrária à humildade. Não está de acordo com o padrão do Senhor Jesus, porque Jesus ele é humilde. E nós devemos ser como o Senhor Jesus é. Número 4, murmuração é resultado de egoísmo. Por quê, pastor? Porque você não está reconhecendo. Por isso que eu coloquei aí, em quinto lugar, que murmuração é ingratidão. O murmurador demonstra que é totalmente ingrato. Não seja ingrato. Como é que diz o hino? Em vez de murmurares, canta, oh glória. Canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa. Não murmura não, crente. Não murmura. Serve ao Senhor. Espera mais um pouco. Pastor, é porque está apertado, está estreito, está difícil. Mas não adianta reclamar. Se reclamar, se murmurar, resolver os problemas, aí não resolve, irmãos. Não resolve. Puxar o cabelo da cabeça resolve o problema, irmãos? Não. Gritar, reclamar, não resolve nada. Então, bora fazer raiva para o diabo. Como é que é, pastor? Dando glória, oh glória. Dizendo aleluia. Vamos seguir ali aquele conselho daquele cantor lá da Bahia. Lázaro,
vou passando pela prova dando glória a Deus. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Deixa o diabo ficar furioso, meu filho. Vamos enfrentar tudo dando glória a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. O que mais, pastor? Na verdade, não é o que mais, é só para identificar que eu tirei esses 5 pontos aqui do livro Razões para Não Sermos Murmuradores, de Diego Venâncio. Viu? A fonte aí para os irmãos. O que mais, pastor? Agora sim, versículo de número 13. Eu li para vocês o 11. O 11 nos mostra sobre que tudo isso aqui são figuras que o apóstolo está utilizando para nos ensinar, e são excelentes ensinamentos para todos nós. O versículo 12, eu vou já entrar nele, mas vim aqui para o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 13, que é o versículo final que nós vamos estudar hoje. Diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Meus amados, vários comentários bíblicos traduzem a palavra tentação aqui por provação. Tá certo? Então você consegue adaptar aí. Eu não mudei para não mexer. Essa versão aí é Almeida, revista e atualizada. E aí eu não mudei a versão para não mexer. E confesso aos irmãos que não deu tempo para colocar outras versões hoje aí, que eu gosto de colocar outras versões para os irmãos compreender melhor ainda. Mas vamos lá. Primeiro ponto, o apóstolo trata aqui que toda tentação é humana. Eu deixei grifado de amarelo lá, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou no caso, provação que não seja humana. Meus amados, o Senhor nosso Deus, Ele, com toda certeza, Ele cuida de cada um de nós. Deus cuida de cada um de nós. E eu coloquei esses pontos aí, que a tentação não é algo além da nossa realidade. Ou seja, não é algo que você não consegue administrar. Nós conseguimos sim administrar. As provações, as tentações, por maiores que sejam, nós conseguimos sim administrar. E o versículo vai provar isso. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse ponto. Coloquei aí alguns exemplos bíblicos. José do Egito, ou José no Egito. Davi com Batseba e Jesus no deserto. A tentação em si não é pecado. Qual o problema, pastor? É ceder à tentação. Todo mundo é tentado. Ah, pastor, eu não vou poder ceiar não, porque eu não vou poder ceiar não, porque eu fui tentado. Isso é besteira, irmãos. Todo mundo é tentado. Vocês vê esses homens bonitos, abençoados aqui, bem vestidos, mas todos nós, e o nós está colocando eu aqui também, todos nós somos tentados. Jovem é tentado, senhora, irmã do ciclo de oração, todos somos tentados, senhores, todos somos tentados. E ser tentado não é pecado, porque senão está todo mundo perdido. O problema é ceder à tentação, é deixar gerar, brotar a sementezinha aqui do mal no coração. Aí é que está o problema. Então vigia diante da tentação para que você não venha ceder. Deus não nos prova com algo que seja impossível resistir. Ok? Deus não vai gerar algo além das tuas forças. Se tem alguém que te conhece bem, se chama Deus. Deus te conhece melhor do que você. E o Deus que Ele conhece melhor do que você, Ele certamente não vai colocar um fardo que você não consegue carregar. Deus não coloca. Então, vigia, para não dizer assim, foi por causa do diabo. Vigia, irmãos. A vigilância compete a mim. O diabo vai lançar as investidas. Vai tentar me passar rasteira.
Mas a vigilância compete a cada um de nós, ok? Segundo ensinamento está lá, ó, mas Deus é fiel. Então o segundo ensinamento é esse, ó, Deus é fiel mesmo na tentação. Irmãos, nós até podemos ser tentados ou provados, mas isso não tira a fidelidade de Deus. Deus é fiel a cada um de nós. Deus é fiel conosco. E ele continua ali dizendo, não permitirá que sejais tentados além das nossas forças. Foi o que eu acabei de colocar aqui para vocês. Deus conhece as tuas forças. Deus conhece os nossos limites. Deus conhece. E Ele não vai permitir, está na Bíblia, irmãos. Deus não vai permitir que você seja tentado, provado. Ah, pastor, não estou aguentando mais. É muita luta, é muita prova. Aguenta sim. Quando não aguentar mais, com certeza absoluta, Deus vai entrar com providência. Quando não tiver mais solução e você não tiver mais o que fazer, Deus vai agir, porque Ele sabe a hora certa de agir na nossa vida. Você lembra da história? Sempre quando eu falo sobre os nossos limites, eu lembro de Agar e Ismael. Agar, a mãe, Ismael, o filho, caminhando pelo deserto. Acabou o pão, acabou a água. Aí a mãe vai e diz, vou deixar meu filho debaixo de uma árvore, debaixo de um zimbro, porque eu não quero ver meu filho morrer. E se afastou. Se afastou porque não queria ver o menino morrer. Será que essa mãe deixou de ser mãe? Será que essa mãe deixou de amar o filho? Nada disso, irmãos. É porque ela não tinha forças, não tinha mais o que fazer. E ela não queria ver, contemplar o filho morrendo. Isso fala dos nossos limites. Aí quando não tinha mais limite para o jovem Ismael, a Bíblia diz que aparece um anjo, oh glória, e aparece um poço de água, oh glória, e ele bebe da água, oh glória, porque Deus, Ele supre a nossa necessidade quando chegam os nossos limites, glória a Deus. Enquanto dá para você, vai lá, meu filho, caminha nesse deserto. Enquanto dá para você, vai lá, minha filha, vai andando nesse deserto. Pastor, deserto é local de solidão, eu sei. Deserto é local de desprezo, eu sei. Deserto é local de abandono, eu sei. Só que deserto também é local de você ver milagre de Deus, experiências com Deus. Deserto é local onde Deus se manifesta. Deserto é local onde estava lá Moisés e ele viu a sarça, queimava e não consumia. Deserto é local de glória de Deus na vida do crente. Então, em nome de Jesus, meu filho, ainda dá para caminhar no deserto, continua caminhando e não te preocupa não, quando não tiver mais forças, meu Deus vai se colocar de pé no seu trono, oh glória, vai estender a mão sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele tem resposta para nós. Quem pode dizer glória? Aleluia! Glória a Deus, Deus é fiel. Sua fidelidade é a âncora do cristão. Ele não nos abandona no meio da provação. Ele não permite peso maior do que as nossas forças espirituais. Deus não muda. Deus não muda. Se prometeu sustento, Ele vai cumprir. Oh glória! Oh glória! Deus cumpre as suas promessas. Terceiro, para encerrar a última parte do versículo, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, ó glória, de sorte que a possais suportar. E aí eu coloquei que Deus é o Deus que provê o livramento. Deus é o Deus que traz o livramento. Você não está sozinho. Você não está sozinha, oh glória a Deus. Está aí o final do versículo. Juntamente com a provação, com a tentação, vos proverá livramento, glória a Deus. O grande problema do ser humano, às vezes, é de pensar que está sozinho. Pastor, a luta é grande. Pastor, a prova é grande. Mas você não está sozinho. Tem um Deus. Tem um poderoso Deus que está com você. Ele te guia, te consola, te conforta
te protege, e hoje Ele ensinou para cada um de nós na sua palavra o cuidado que nós devemos ter. Olha para trás, olha o erro dos outros lá peregrinando no deserto. Não cometa os mesmos erros e vamos caminhar com Jesus, irmãos. Vamos caminhar com Jesus, vamos caminhar com Jesus. Lá no final, Josué e Calebe entraram na terra prometida, glória a Deus. Eles entraram na terra prometida porque não murmuraram, porque não cobiçaram, não se envolveram com idolatria. Eles simplesmente não se envolveram com as coisas deste mundo. Ficaram na posição que Deus chamou cada um deles. Então, vai ser só uma vez, mas faz bem feito e diz assim, ó, fica na posição que Deus te chamou, crente. Diga para o seu irmão, fica na posição que Deus te chamou, ô glória. Erei bicandaraba subiandarábia. Fica na posição que Deus te chamou. E Ele tem vitória para nos dar. Quem pode dizer amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar ao nosso bondoso Deus. Aleluia. 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 Querido Deus, bondoso Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor tem nos ensinado, meu Pai, a vigilância, a prudência, a oração. Deus, o Senhor tem nos ensinado o caminho que devemos seguir para verdadeiramente caminharmos contigo. Jesus, nos guarda, meu Deus.